A 11 de junho celebramos a memória de São Barnabé Apóstolo. Talvez nos chame a atenção, Barnabé Apóstolo. Bem, é que ele não figura entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas é considerado apóstolo pela Igreja devido ao seu papel-chave na expansão do cristianismo. Algo semelhante acontece também com São Paulo, que não estava entre os 12 apóstolos, mas depois, ele diz, como no aborto, foi acrescentado a esses apóstolos de Jesus Cristo. O Evangelho que se proclama neste dia, o dia de São Barnabé, é Mateus 10, 7, 13, no qual Jesus faz um envio, é o envio para evangelizar, e dá conselhos concretos. E termina dizendo, de graça recebestes, de graça dai. Vamos olhar novamente para a primeira leitura. Porque na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos foram recolhidos os episódios nos quais Barnabé se destaca especialmente, ou aparece, ou se vê a importância tão fundamental que teve na Igreja primitiva. Naqueles dias, grande número acreditou e converteu-se ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da Igreja de Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar e ver a ação da graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a manterem-se fiéis ao Senhor com todo o empenho, porque era um homem bom, cheio do Espírito e de fé. Atenção, diz-se de Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável aderiu ao Senhor. Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro estiveram juntos naquela igreja e instruíram muitos. Reparem, Barnabé e Saulo e São Paulo estiveram um ano juntos. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Estamos, portanto, nas origens do cristianismo. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão do leito do tetrarca Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam o culto ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a qual os chamei. Então, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e enviaram-nos. Ou seja, houve como que uma escolha muito especial de Barnabé e de Saulo. Por isso incluímos Barnabé e São Paulo como apóstolos, apesar de não estarem entre os 12 apóstolos que o Senhor escolheu. Ele era natural de Chipre e chamava-se José, mas acabou por receber o apelido Barnabé. Barnabé significa filho da consolação, o filho da exortação. Deus sublinhamos sobretudo o facto de ter sido um dos primeiros crentes, que logo se constituiu como apóstolo. Vendeu a sua propriedade e entregou o dinheiro aos apóstolos. Também isso está registado nos Atos dos Apóstolos. A sua vida foi para Cristo, com todos os seus bens incluídos. E o seu apoio a Paulo foi total. Chegou mesmo a viajar com ele na sua primeira viagem missionária. E antes, quando Paulo se tinha convertido e ninguém confiava nele, porque tinha sido perseguidor dos cristãos, foi ele quem o apresentou aos cristãos para dissipar os receios sobre a conversão de São Paulo. Que o Senhor nos conceda ser como Barnabé, segundo diz este texto, ser como ele, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.